Nesta aula eu vou fazer a inserção dos pontos de tomada. Então, eu venho aqui em Sistemas, Dispositivo Elétrico. A gente vai ter aqui tomadas, tá? Então, eu vou seguir o que diz a 5410, vou aplicar também algumas regras práticas para definição da quantidade de pontos de tomada por ambiente. Então, vou começar aqui pela área de serviço. A 5410 nos diz que para a cozinha, área de serviço e áreas correlatas, a gente pode usar a regra de inserir um ponto de tomada para cada 3,5 metros de perímetro ou fração. Tá? No caso, aqui a gente tem 6,7 metros de perímetro, que dá aproximadamente duas tomadas pela regra da 5410. Então eu vou colocar aqui uma tomada dupla de altura média, pois aqui normalmente seria utilizado para passar roupa, por exemplo. Ok? Então vamos lá. Dispositivo, tomada dupla de 10 amperes. Eu estou usando a tecla de espaço para rotacionar. Ok. Para a cozinha, o que a 5410 nos diz? Também pelo menos uma tomada para cada 3,5 metros de perímetro, sendo duas para o caso de cozinha, certo? Acima da bancada. Então, aqui dá aproximadamente 4 tomadas, pela regra da 5410, porém, eu já acho esse valor muito baixo para os dias atuais. Lembrando que a 5410 foi feita há aproximadamente 20 anos atrás e a realidade desde então diferente, já é diferente desde quando a norma foi feita. Além do que, essa regra também já veio de outras revisões anteriores da 5410, ela se manteve. Então, é de outra realidade anterior à nossa atual. Então, a 5410 me pede para colocar pelo menos é, 4 tomadas, né? Eu vou colocar um pouco mais que isso. De início, aqui para o fogão, eu vou colocar uma tomada simples mesmo, baixa, tá? Inclusive, aqui, esqueci desse detalhe, vou consertar. Aqui ela é uma tomada média, então 1,20 m acima do piso, ok? O símbolo já se adapta. Aqui eu vou colocar uma tomada baixa e imediatamente acima dela eu vou colocar uma tomada alta, que para o caso seria a coifa. Então 1,90 m. Aqui eu vou fazer um deslocamento do símbolo. Deixa eu ver qual o parâmetro. Então, aqui eu vou fazer o deslocamento do símbolo. A gente tem esse parâmetro aqui, dist_vert, para deslocar verticalmente em planta o símbolo. Então, vou colocar aqui 12 centímetros, já é suficiente. E vou fazer o alinhamento aqui de ambos, com a ferramenta AL, atalho AL do Revit. Ok? 12 centímetros não foi suficiente, vou ajustar aqui, experimentar um pouco, até que fique no valor adequado. Então, isso aqui. Ok, vamos seguindo. Vou colocar um ponto médio agora aqui, né? Essa recomendação de 2 pontos, pelo menos 2 pontos sobre a bancada, é uma coisa razoável, da 5410, tá? Então, uh, 2 pontos sobre a bancada já temos, aí vamos precisar agora de um ponto que eu vou colocar abaixo mesmo, para a geladeira. Ok. Eu vou promover esses 2 pontos aqui a pontos duplos, pois eu acho insuficiente para os dias de hoje, em que a gente tem vários eletrônicos na cozinha, como micro-ondas, liquidificador uh, e várias outras, entre outros. Então, vou promover aqui a duplo, tomada duplo de 10 amperes, vou colocar aqui 1,20 m. Então,
Aqui eu vou colocar mais uma também, pois aqui a gente tem previsão para um ponto de freezer, ok? E aí, a 5410 pedia 4 para esse perímetro de cozinha, sendo 2 acima da bancada. E no final a gente ficou com 2, 4, 6, 8 pontos. Ok. Para se adaptar à realidade de 2025. Seguindo em frente, vamos para... Continuando aqui em ambientes molhados, vamos seguir para banheiros. Então, a 5410 nos pede para colocar pelo menos uma tomada próximo ao lavatório. Aqui nesse banheiro eu vou aproveitar esse mesmo ponto e eu vou utilizar a nossa família de tomada com interruptor com tomada. Deixa eu encontrar ela aqui. Ok, inseri aqui. Vou inserir mais uma tomada para o segundo banheiro. Eu vou criar um similar aqui. Tá? Atalho CS. Vou colocar aqui na bancada. A 1,20 m, para que ela seja uma tomada média. Ok, concluído aqui a parte de ambientes molhados, vamos seguindo para os demais. Então, eu vou sair aqui para quartos, e suíte no caso, e a gente tem o seguinte com base na 5410. Uh, Pelo menos uma tomada para cada 5 metros ou fração. Então, para esse ambiente, a gente teria 3 tomadas, com base em seu perímetro de 12,5 metros. Então, vamos inserir essa quantidade. Vou colocar em regiões apropriadas, tá? Então, aqui próximo da cama. Aqui, vou colocar uma tomada dupla, normalmente para uma televisão, ou um videogame, ou um sistema de som, tá? Vou colocar aqui dupla. E vou mudar aqui para média, ambas. Com isso, ficamos com 3 tomadas nesse quarto. O que eu continuo achando pouco para os dias de hoje. Vou colocar uma extra aqui. Tomada nunca faz mal. Seguindo aqui para a suíte, é a mesma regra dos banheiros. Então, para cada 5 metros ou fração, no caso aqui também daria a regra de 3 tomadas. Então, eu vou criar, com base nisso aqui, vou criar um similar. Eu vou colocar aqui, seria um ponto para a televisão, né? Já com sistema de som, então uma tomada extra para um sistema de som. Eu vou colocar uma tomada baixa de 10 amperes acima de cada... Aliás, uma tomada baixa por trás de cada cabeceira, certo? Então aqui eu vou fazer aquele deslocamento que a gente já viu que é 0,145, tá? Ou 0,15 mesmo. Vou fazer o mesmo para essa outra tomada aqui. Apenas por questões de conveniência. Ok. Para facilitar a limpeza, eu vou colocar uma tomada extra por aqui, nesta região. Pois poderá ser utilizado um aspirador com maior facilidade. Ok, com isso a gente conclui os quartos. Ficam as salas
e a varanda. Então, o que a 5410 nos diz sobre a varanda? Ela diz que pode ser colocada pelo menos um ponto de tomada. Se no caso, a 54 diz só prevê um ponto de tomada e nos afirma que ela pode ser colocada fora do ambiente caso a mesma tenha até 2 metros quadrados de área ou tenha menos de 80 centímetros de profundidade, o que não é o caso aqui da nossa varanda. Tá? Então, eu vou colocar alguns pontos aqui. Okay? Colocar um nesta região, outro por aqui. E outro, mais alguns por aqui também. Ok. Beleza, concluímos a varanda, restando apenas as salas. O que a 5410 nos diz sobre a sala é que ele precisa ter uma tomada para cada 5 metros ou fração de perímetro. No caso, para essa sala, que seria aproximadamente 5 tomadas. O que eu acho, continuo achando muito pouco. Mas vamos lá. Aqui eu vou colocar uma tomada dupla ao redor, ao lado do sofá, 10 ampere mesmo. Que eu vou colocar uma tomada tripla, tá? Na sala normalmente você tem mais equipamentos, ok? Ah, como televisão, sistema de som, videogame, roteador de internet, esse tipo de coisa, certo? Então já chegamos aqui ao mínimo previsto pela norma. Eu ainda continuo achando pouco, tá? Vamos seguir aqui. Eu vou colocar aqui na sala de TV. Eu vou colocar mais alguns pontos aqui para simplificar, facilitar o uso, tá? Então vou colocar tomadinha de 10 ampere aqui e outra aqui. Então, por esse vídeo é isso. Concluímos a inserção dos nossos pontos de tomada. Continuamos na próxima aula. Até mais, pessoal.